Divaldo, você está dizendo uma coisa tão importante, porque dia desses eu estava estudando a respeito dos sonhos e existe uma pesquisa que foi feita da seguinte maneira: a pessoa dormia 8 horas por noite, tranquilamente, 8 horas. Só que, na hora que ela estava sonhando, isso é possível pelo movimento rápido dos olhos, né, o movimento REM, quando ela estava iniciando o sonho, ela era despertada. Então, eles foram fazendo uma pesquisa que mostrou o seguinte: primeiro dia dormia 8 horas, mas naquele momento que ela estava começando a sonhar, ela era despertada. Na primeira, segunda, na terceira, na quarta noite, no dia seguinte, quando ela despertava, ela começou a ter alucinações. A pessoa começa a ficar num desequilíbrio durante o dia. Por que o sonhar é vital e tão importante na nossa vida, Divaldo? Porque é uma espécie de catarse do inconsciente. Liberta principalmente aquelas preocupações. Muitas vezes eu sou sacudido por sonhos muito peculiares. Como eu viajo muito, eu tenho frequentes sonhos que perdi o ticket, que perdi a maleta, a pasta, e acordo angustiado. Então, fazendo uma autopsicanálise, eu constatei que a minha preocupação é tão grande em não perder, que o inconsciente converte numa catarse, perdendo. Então agora eu já não me preocupo mais. Eu procurei estabelecer o seguinte: se perder é um fenômeno normal, todo mundo perde, eu não posso ser exceção. E deixei de sonhar. Ao libertar-me da pressão psicológica, eu naturalmente me libertei do conflito. E então a sombra cedeu lugar à tranquilidade. Você está trazendo um ponto também muito importante, Divaldo, porque o sonho tem significado para o sonhador. Porque existem pessoas que vão em alguns livros ali que dizem alguns significados um tanto quanto simplistas, né, do que significa sonhar com tal situação ou com outro. O que você tem a dizer, Divaldo? Eu estive lendo recentemente uma página muito bonita de Carl Gustav Jung. Sim. E ele fala exatamente disso, que o indivíduo procura, nessa simbologia feita por pessoas hábeis, inescrupulosas, a interpretação que quase nunca corresponde. Pode ser que, por uma coincidência, aquilo suceda. Então, eu me lembro, quando eu era criança, na minha terra, quem sonha com igreja é morte. Quem sonha com morte é casamento. É claro que não é exatamente assim, porque é muito mais profundo. A problemática dos sonhos é uma das mais complexas da psique humana. E que somente ao longo do tempo, a partir de Freud, que edmitizou as tradições como neurologista e psiquiatra depois, é que se começou a descobrir a grandeza do nosso inconsciente, a ponto de ele mesmo dizer que o nosso inconsciente poderia ser considerado um iceberg. A ponta que está acima são 5% daquela que está abaixo. No nosso inconsciente, 95% dos fenômenos são compulsivos, enquanto apenas 5% são das nossas reações conscientes. Daí o sonho é um admirável mecanismo de liberação. E podemos, muitas vezes, quando temos sonhos repetitivos, tormentosos, reprogramar os nossos sonhos. Quando tivermos um pesadelo e acordarmos no momento agônico, com tranquilidade, imaginemos que vai ser diferente. Programemos, porque voltaremos a dormir, sonharemos outra vez, agora com a conclusão que colocamos no inconsciente e desaparece o pesadelo. Então é possível ressonhar o sonho. Exatamente. Desse ressonhar, estamos programando. Porque nós somos seres que programamos a nossa vida através da mente, do sentimento e das ações. Também no capítulo dos sonhos, já que nós temos o arquivo que de vez em quando libera para evitar perturbações mais graves, manter a homeostase entre o psíquico e o físico. Se nós colocarmos as boas ideias, sonharemos com coisas boas. O que dizer daqueles sonhos em que as pessoas sentem que estão caindo num precipício, ou enfim, às vezes não é nem precipício, mas é a sensação do cair? O que você tem a dizer, Divaldo? Significam invariavelmente conflitos de culpa. A pessoa com seu conflito de culpa produz no inconsciente profundo a necessidade da liberação. Então vem esse tipo de pesadelos terríveis, especialmente de quedas. Mas é comum também a pessoa dizer: mas eu sonhei que estava voando. É um desdobramento espiritual. Divaldo, agora vamos para um breve intervalo e, na volta, vamos continuar falando sobre sonhos. Vamos ver agora algumas opiniões a respeito desse tema, sonhos. Você acredita que o sonho tem algum significado na nossa vida?
O sonho? Acredito. Sim. Tem. Acho que não. É fruto das nossas preocupações e o que a gente passa pelo dia a dia. Sim. Tem algum que o senhor possa contar? Por exemplo, eu estou indo pagar a conta. E eu sonhei que tinha um dinheirinho extra. Fui ver o PIS, estava depositado e eu já estou aposentado há muito tempo. Eu estou grávida e essa semana meu marido sonhou que era menina e no ultrassom foi menina. Já uma vez uma entrevista de um emprego, uma empresa que eu tinha muita vontade de trabalhar e aí eu sabia de um processo seletivo. Antes de me inscrever eu sonhei que eu tinha passado. Aí depois que deu certo eu comecei a trabalhar lá mesmo. Desejar ver um ente querido, né? Aí de repente você vai e sonha com aquela pessoa. Através dos sonhos também pode haver uma interferência de um campo obsessivo, Divaldo? Normalmente, para os espíritos atrabiliários e muito endividados, os seus adversários utilizam-se deste momento de parcial desprendimento para apavorá-los e fazê-los despertar assustados, criando uma inibição para o sono. De tal forma se repetem essas aparições tormentosas no estado sonambúlico que o indivíduo começa a ter transtornos de sono e em breve nascem os transtornos obsessivos de natureza depressiva. E também comprovados então que se uma noite de sono e de sonhos perturbados, o dia também fica difícil, não fica, Divaldo, para as atividades cotidianas, para levar o dia adiante. Sem a menor dúvida, por causa da ingestão de fluidos negativos. Nesses transtornos, há um grande abalo psicológico do indivíduo. Ele perde a autoconsciência, que vai invadida por essas imagens perturbadoras. E quando se tratam de perturbações espirituais, ele retorna ao corpo intoxicado por aquelas vibrações que durante o dia levam-no a estados deploráveis de conduta. Daí a importância novamente de retomar a sua orientação sobre reprogramar os sonhos. E orar. A oração antes de dormir abre-nos as portas do mundo espiritual. É comum as pessoas irem deitar-se e ligam a televisão. E então assistem filmes de sexo explícito, de violência, o noticiário deprimente. E toda essa carga é introjetada no inconsciente. É claro que a sua noite será péssima. Se, no entanto, fizer uma boa leitura, se arquivar no inconsciente imagens boas, desejos nobres de realização e a prece, além de tranquila a noite, ela também será povoada de sonhos positivos. Então, a preparação para o sono é fundamental no processo de transição, já que esse é o tema? Tanto quanto o bom despertar. Porque para que haja o repouso dos neurônios cerebrais e eles possam continuar as neurocomunicações tranquilas, é necessário que não hajam na mente excitações que provoquem a aceleração e produção de neuropeptídeos que podem descarregar no organismo efeitos colaterais, que seriam os transtornos de humor, aqueles sentimentos de culpa, a inquietação, o mal-estar, ou podem provocar o bem-estar, a euforia, o despertar saudável, a alegria de viver. E a respeito da premonição, sonhos premonitórios já vêm aí ao longo da história, e são muitos os relatos em várias áreas, né, da vida humana, onde a premonição também se faz presente nos sonhos. Como o Espiritismo vê? Como sendo um fenômeno anímico, perfeitamente explicável, porque a questão do tempo e espaço está dentro da relatividade einsteiniana. Muitos acontecimentos que estão por vir já se encontram registrados no éter cósmico, no fluido cósmico. E o indivíduo, nesse estado de sintonia no tempo e no espaço, além da matéria, percebe. Normalmente eu digo aos meus amigos, vamos dar uma ideia de uma premonição. Eu estou no alto de uma montanha. E esta montanha, para ser chegado ao platô, é envolta por uma estrada em circunferência. Lá de cima eu vejo o carro começar a subir. Mas como eu tenho uma visão global, eu vejo uma ponte caída. Vejo que uma barranca ou uma barreira desabou. Eu posso prever o que vai acontecer. Estando no tempo hoje, eu posso prever o que vai acontecer no tempo logo depois. Então, nos sonhos, a questão do tempo terrestre, o tempo linear, cede lugar ao tempo sem tempo das tradições da doutrina de Einstein.